primeira pregação, né? Nossa, tinha como título Uma Família com Propósito. E hoje é o 5º dia, restaurando a família. Então, assim, as mensagens estão focadas, né? Muito para a família. Deus sabe, né? De todas as coisas. Um pregador, ele perguntou para o menino se ele sabia onde ficava o céu. Aí o menino apontou o prédio em frente e falou: é no apartamento 902 daquele prédio. Então esse menino, ele via na casa dele brigas constantes de seus pais, bebedeira também, e ouvia, né, a mãe dele falar que a casa deles era um inferno. Mas depois, o pai desse menino, ele se converteu no Evangelho, parou de beber, e ouvia, né, a mãe dele falar que o lar deles era o céu. Amém. Então, queridos, nós também podemos fazer da nossa casa um pedacinho do céu. Amém. O que a Bíblia pode ensinar para facilitar as relações dentro do lar? O que acontece? Em muitas famílias, né? Que as pessoas falam: essa casa é um inferno. Então, a pergunta é: o que a Bíblia pode nos ensinar para facilitar as relações dentro do lar? O que fazer para seguirmos o exemplo de Jesus? Eu não sei se os irmãos já assistiram um filme que fala o que faria Jesus em meu lugar. Quem assiste aquele filme fica com isso na cabeça. Tão lindo que é uma realidade. Toca assim no coração da gente. E o que fazer para seguirmos o exemplo de Jesus? Muitas vezes, né, em algum momento da nossa vida, a gente tem que parar para pensar: e se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? A família é composta de papéis sociais. Assim, o homem, ele é o marido e o pai. A mulher é a esposa e a mãe. E os filhos são filhos e irmãos. Então, quando cada um dos componentes da família sabe o que fazer para tornar seu lar melhor, aí sim as coisas vão ficar bem mais fáceis. Porque cada um, né, vai saber da sua responsabilidade. A Bíblia, ela oferece alguns conselhos úteis para toda a família. Vamos para a Bíblia agora. Dever entre esposo e esposa. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em Efésios 5, 22 a 25. Amém? Amém. Alguém pode ler para nós, por favor? Qual é o? Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25. As mulheres sejam submissas ao seu marido, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu
seu marido como Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como que a mulher deve se sujeitar ao marido? Tudo isso nós aprendemos na Bíblia. Então, a submissão da esposa ao marido é espelhada no amor sacrificial de Cristo pela igreja. E o amor do marido deve ser igualmente sacrificial. Às vezes, os homens, eles confundem, alguns, tá, irmãos? Não estou citando nomes, nem apontando. A questão da submissão. Tem uns que acham que submissão é o homem ditar a regra e a mulher imediatamente ter que atender e ter que obedecer, porque ele é o cabeça da casa e a mulher tem que ser submissa. Mas aí não se torna submissão, se torna o quê? Uma escravidão, né? E o homem, ele é um líder servo desse jeito, ele está sendo ditador. Então a gente não pode, misturar as coisas. Eu tinha uma amiga minha, ela é de outra religião, e ela, o que o marido dela falava, tinha que calar a boca, porque ele era o chefe da casa, ele era o líder da casa, ela tinha que ser submissa. Apanhava do marido, tudo. Até um dia que ela não aguentou mais, ela mesmo reagiu. Por quê? Ela mesmo estava sendo escrava, Ele estava sendo abusivo e ela estava aceitando. E isso não era submissão. Ela estava sendo cativa dele. E Deus, ele deu o quê? Livre arbítrio. A esposa, ela tem que respeitar a liderança do marido. Como a igreja respeita Cristo. Entenderam? Isso é submissão. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. Então vamos pausar um pouquinho. Quer dizer que nós temos que, tudo que o marido falar, a gente seguir. Porque aqui está falando assim como a igreja está sujeita a Cristo, a gente não tem que obedecer a Cristo, não é? Também as mulheres têm tudo sujeito aos seus maridos. Uma pergunta: e se o marido ele não for cristão? E se o marido estiver chamando a mulher para ir para um barzinho, ela tem que ser sujeita? Jamais. Então eu volto a falar, tem que gozar. Ou até mesmo o esposo. Muitas vezes o marido vai para um lado, e quer levar a esposa também. É claro que se ela vê que ele não está no caminho certo, ela também não tem que seguir, independente dele ser da igreja ou não. Quer dizer, os dois estão na igreja. Aí o homem sai e a mulher vai ter que sair também. Ah, mas meu marido saiu. Ela estava na igreja só por causa do marido. Marido apoiando em sua liderança. Vou voltar aqui. Está sobre a missão do marido é apoiar em sua liderança da mesma forma que todos os crentes se submetem uns aos outros. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Não é amar de boca para fora, porque Cristo ele não ama a igreja de boca para fora. O Espírito de Profecia fala que se o casal, quando eles vão casar, se eles não se amam, é pecado casar. Porque tem que ter amor. Então, quando fala maridos, amem a sua mulher, isso, gente, é muito importante. Como que o homem vai amar a mulher? Da mesma forma que Cristo ama a igreja. Percebem? É dessa forma que estão amando.
o marido ele deve amar e respeitar e se sacrificar pela esposa. Isso foi sacrifício por nós. Valorizando-a, ouvindo a sua voz. Tem homem que eles não gostam nem de ouvir a mulher falar. Se a mulher vai dar uma opinião, eles não gostam, eles se sentem diminuídos. Homens, quando Deus criou a mulher, Deus criou ela ali da costela de Adão, para ela andar lado a lado com ele. Não foi no pé para ser pisada, para não ser ouvida. Então, é muito triste quando a mulher quer dar uma opinião, quer ajudar o marido, e o marido não ouve, não aceita. O machismo é tanto que ele não aceita a mulher falar porque acha que a mulher está sendo melhor do que ele. Tem casal dentro de casa que eles são competitivos. Um quer ser melhor do que o outro. E aí dá atrito. Inclusive, uma pessoa que eu conheço, ela falou que o marido dela tinha inveja dela. Ela falou, eu achei interessante, porque interessante, é engraçado, né? Ela falou, ele quer ser igual eu, filho. A gente acha que não acontece, né, irmãos? Mas, infelizmente, acontece. Então, não precisa disso. Não precisa um querer ser melhor do que o outro, né? Mostrar competição dentro de casa. Tem que ter união. Tem que se valorizar. E tem que se aceitar. Sempre um sobressai, né? Melhor. Tem que aceitar. Não é porque a mulher está saindo, está sobressaindo, que o homem tem que se diminuir ou vice-versa. Um sempre sobressai mais. Tem homem que é mais calado, tem mulher que é mais tagarela, normal, né, irmãos? Mas também tem homem que é mais tagarela. Tem homem que conversa demais, né? Muito mais do que as mulheres. Então, se a submissão é a parte da esposa, o sacrifício é do marido. Muita responsabilidade. Ambos precisam entender que no casamento, vejam bem, irmãos, negamos o eu em prol do nós. Então, não tem que ser só um. Se você vê que realmente aquilo que você está fazendo está ofendendo seu cônjuge, ele não está gostando, vamos parar para agradar, né? Para agradar. Eu já ouvi mulheres falando, agora é que eu vou fazer mesmo. É confusão. Não quer paz. Tem pessoas que falam em paz buscando guerra. Eu agora estou naquele dilema. Eu prefiro a paz do que a razão. Então, é bem melhor, né, irmão? É bem melhor. Meu marido também aprendeu. Prefere a paz do que a razão. E assim a gente vai vivendo a cada dia. Melhorando, né, os relacionamentos. Então, queridos, nós falamos aqui um pouquinho sobre os deveres entre esposo e esposa, né? E a gente também tem que falar um pouquinho das mulheres, né? Que nós também devemos ver